Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Abriu-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados. Com a festa de hoje, nós encerramos o tempo do Natal. Segunda-feira já começa o tempo comum. Então, a festa do Natal se prolonga até o batismo do Senhor. E com o batismo do Senhor, Jesus inicia o seu ministério. Com o seu batismo, Jesus também define que tipo de Messias ele é e ele será. É um Messias não como os ricos querem, como os poderosos queriam, como os sacerdotes queriam. A classe dominante do tempo de Jesus, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, eles esperavam um Messias poderoso como eles, cheio de autoridade como eles. Jesus veio diferente. Jesus veio como servo sofredor, lá do livro do profeta Isaías, que está na primeira leitura de hoje que nós acabamos de ler. Como disse o profeta, o velho Simeão, este menino será um sinal de contradição. Então ele vai sendo esse sinal de contradição, na medida em que ele age, em que ele atua, que ele se comporta, na medida em que ele dá o testemunho do Pai. E ele vai quebrando os maus costumes do povo, ele vai desmantelando as obras más, e ele vai implantando como é que ele quer que seja. Então, no dia do batismo de Jesus, ele define o tipo de Messias que ele vai ser. O Messias da paz, Messias do bem, Messias da justiça. Quem for da justiça é de Deus. A justiça não tem fronteiras, assim como a paz, assim como o amor, não existem fronteiras. E se está com a justiça, está com Deus. Se está com o amor, está com Deus. Se está na paz, está com Deus. A surpresa de João Batista é que ele estava lá, no seu posto de batismo, e de repente apareceu Jesus para ser batizado. E João dialoga rapidamente com ele.
Mas, Senhor, sou eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. É como se Jesus tivesse dito: você não entende agora o que vai fazer, mas depois você vai compreender. João batiza Jesus do mesmo jeito que batizou os outros. De repente, o céu se abriu, a voz do Pai que disse: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E o Espírito Santo confirmando o Filho em forma de pomba. A teologia da Santíssima Trindade, já organizada na igreja primitiva desde o primeiro século. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo depois que Jesus se batizou, ele foi logo para o deserto e foi fazer o seu jejum. Jesus não precisava fazer penitência, mas ele ficou 40 dias no deserto. E lá ele foi tentado e venceu o tentador com suas tentações. Então, ao se definir no dia do seu batismo como o Messias da paz, o Messias do amor, o Messias da justiça, ele se torna, ao ser batizado por João, ele se torna discípulo de João. Este menino será sinal de contradição. Ele, sendo o autor do batismo, João Batista batizou o autor do batismo, Jesus Cristo. Por isso que Jesus, quando faz o elogio a respeito de João, ele vai dizer: de todos os nascidos de mulher, não tem um que seja maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Ora, mas o batismo de João era para quem tinha pecado. E por que Jesus se batizou? Ele assumiu os pecados da humanidade, colocou sobre si os pecados da humanidade, entrou na fila dos pecadores, mesmo não sendo pecador, em solidariedade à humanidade pecadora. Ele resolve isso na cruz. No sangue derramado na cruz, ele lava, ele purifica todos os pecadores. E quando ele assume, quando ele se batiza, ele diz de que lado ele está. Eu estou do lado dos pecadores. Eu não vim salvar os justos. Os justos não precisam de salvação, já estão salvos. Eu vim salvar os pecadores. Por isso que na simplicidade de sua pregação ele vai dizer: quem precisa de remédio é quem está doente. Quem precisa de médico é quem está doente. Eu vim em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que ele entra na fila dos pecadores, recebe o batismo dos pecadores, é confirmado pelo Pai e pelo Espírito Santo, e a partir daquele momento ele sai no meio do mundo, falando do Pai, falando do reino, falando do futuro que ele quer que seja a humanidade. Ele quer uma humanidade justa, fraterna e de paz, e que reconheça a Deus como sendo Deus, porque Ele é nosso Pai. No dia do nosso batismo, nós assumimos este compromisso também. No dia do batismo da gente, a gente é ungido pelo óleo do batismo, pelo óleo da crisma. Essa unção no Antigo Testamento era dada somente aos reis, aos sacerdotes e aos profetas. Em Jesus Cristo, todos nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes, profetas e reis. Então, hoje nós vamos renovar as promessas do nosso batismo e vamos reafirmar mais uma vez de que lado nós estamos. Estamos do lado do bem ou do lado do mal?
Estamos do lado da justiça ou da injustiça? Estamos do lado do amor ou do ódio? Jesus nos convida a reafirmarmos que nós estamos do lado do bem, do lado de Deus. No esforço que nós fazemos para alcançar a graça, ou acolher a graça, nós vamos nos santificando cada dia mais. Pelo batismo, nós nos tornamos membros da igreja, membros de Cristo, seguidores de Jesus Cristo. Que Deus escute as nossas preces e acolha a nossa renovação das promessas do nosso batismo, que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos agora abençoar a água, com a qual nós vamos fazer a aspersão sobre a comunidade e fazer a renovação das promessas do batismo. A nossa proteção está no nome